Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui, trazendo a resolução de mais duas questõezinhas para nós trabalharmos nosso desenvolvimento para o Enem. Matemática básica lá, daquelas 200 e poucas questões, para a gente gateando. Bom, lembre-se que é muito importante que você tente resolver as questões anteriormente, para que caso você tenha tido algum problema na resolução, chegado até um ponto que você não conseguiu desenvolver, você vai entender onde foi o seu erro, beleza? Então, caso não tenha tentado fazer a questão ainda, pausa o vídeo, tenta fazer e só depois você acompanha a resolução, beleza? Olha o que diz essa daqui. Uma piscina semiolímpica vazia será preenchida para uma competição regional. Sabe-se que o volume de água na piscina aumenta em função do tempo, conforme o gráfico a seguir. Se a piscina comporta 1.500.000 litros, o tempo em horas necessário para que ela seja totalmente preenchida é, bom, aqui que a gente tem que entender, o gráfico está falando de uma relação de tempo em minutos para volume em metros cúbicos. Ele deu para a gente o volume, né, a capacidade em litros, certo? Então a gente tem que converter. Uma das formas de converter é você saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Você pode saber também que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e você faz uma dupla conversão. Mas se 1 metro cúbico são 1.000 litros, significa que esse volume aqui está para 1.000 litros. Ou seja, qual é o que a gente vai fazer? Como é uma função linear, certo? Você consegue fazer uma regra de 3. Então, ó, em 2 minutos, certo? Ela preenche 1.000 litros. Lembra que ali está em 1.000 litros, né? Porque está em metros cúbicos. Logo, em quanto tempo vão ser trabalhados 1.500.000 litros? Bom, multiplica cruzado. O x vai ser, aqui vai ficar 3 milhões, ok? Sobre 1.000. Então, nós temos aqui 3.000 minutos. Beleza. Nós precisamos trabalhar isso em horas, porque ele pediu tempo em horas. Então, nós vamos fazer 3.000 dividido por 60, né? Para fazer a conversão. Bom, 300 por 6 vai dar 50 horas. Alternativa D. E aí você se pergunta, Landson, novamente, você sempre fala que as alternativas erradas do Enem são falhas nas suas habilidades que levaram até essas alternativas. Sim, por exemplo, se você faz tudo certinho, mas por algum motivo você confunde e erra a conversão aqui, porque você ao invés de dividir por 60, porque uma hora são 60 minutos, você divide por 100, porque na tua cabeça acabou misturando lá, né, com as conversões de unidades que vão de 10 em 10, você vai chegar na alternativa C. Repara só. Então, a alternativa C ela foi pensada aqui para quem tiver essa falha de habilidade. Bom, você pode chegar a uma outra falha, por exemplo. Se você aqui na conversão para os litros cometer um erro, e ao invés de... um erro de contagem mesmo, tá? E ao invés de fazer a conversão para... entendendo que 1.500.000 litros são 1.500 litros, você chegar a 150 litros, certo? O que vai acontecer? Isso aqui é simplesmente cortar um zero errado. Quando você multiplicar, vão dar ali, né, 300 minutos, e aí pode ter dois problemas. Tu pode errar aqui na conversão e dividir por 60 certinho, chegar em 5, que é a alternativa B, ou você pode cometer os dois erros, né? Cometer o erro na conversão lá do litro e cometer o erro aqui de dividir por 100 também. E aí você acumulou dois erros, aí chegou na alternativa A, certo? E para chegar na alternativa E, você vai cometer o erro também, mas ao invés de chegar a 150, né? Que seria o erro chegando a 150, do 1.500, você vai chegar a 15.000. E aí você vai fazer o restante correto, vai chegar na alternativa E. Ou seja, todas as alternativas estão ali baseadas em você cometer algum deslize, certo? Olha a questão 3, diz assim: nas máquinas de refrigerante, os ingredientes de bebida, água, gás carbônico e xarope ficam armazenados no próprio local de venda e são misturados dentro da máquina. A composição começa com a mistura do gás carbônico e da água, que são ligados a um carbonizador que comprime e dissolve o gás no líquido, formando água gaseificada. É só na saída da máquina que xarope e água gasificada se juntam para formar o refrigerante.
A quantidade de xarope depende da regulagem da máquina, dá para caprichar ou atenuar o sabor, que é aquele clássico meme, né? O pessoal, eu descobri o segredo, aí fica botando lá o copo só jogando a água fora e pegando só o xarope, ou seja, ficou um horror aquele sabor que você está tomando xarope puro concentrado. Bom, considere que para atingir o balanço correto, deve-se colocar uma parte de xarope para cada 3 partes d'água. Então, ó, uma de xarope, 3 de água. Beleza. Desprezando o volume do gás, para encher completamente 200 copos de 300 ml, será necessário um total de água em litros igual a... Então, ó, são 200 copos de 300 ml, num total de 1, 2, 3, 4, 60 mil ml. De ml para litros são 3 casas, então isso são 60 litros. Pensa comigo, a parte de água são 3 de 4, correto? Então, 3/4 dessa composição vai ser água, ou seja, 3/4 de 60, 45 litros de água. Beleza. E aí, Alanson, onde eu posso... O que geralmente gera um erro aqui? Primeiro, você fazer uma confusão e ao invés de calcular 3/4 de 60, você calcular, na verdade, o do xarope, né? Que é 1/4 de 60, que vai dar 15. E aí você chega na letra A. Correto? Beleza? Você pode fazer uma confusão e ao invés de fazer 3/4 da proporção, digamos assim, você fazer 1/3, que seria 1, comparando esses 3 aqui. E aí 1/3 desses 60 vai dar exatamente os 20 litros, que também é uma forma de erro clássico, certo? Então, repara, eu não vou fazer todas as alternativas, senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mas a ideia é, erros específicos vão gerar diretamente alternativas erradas, certo? Você pode fazer conversão errada e, em vez de fazer de 200 copos, fazer só de 1 copo de 300 ml, fazer a conversão errada, calcular 3/4, por exemplo, de 300, certo? Daqui vai dar o quê? 150, 175. 75 vezes 3, 225, ó, que chega na alternativa A, e assim sucessivamente, beleza? Então, o que acontece? É muito importante quando você estiver treinando questões, você olhar por que você errou. Erros são professores, certo? Sempre digo isso. Quando você erra, você precisa analisar o teu erro. Não é só olhar que você errou o gabarito, olhar como se faz e falar, dei mole. Você tem que analisar qual foi a tua falha de desempenho, porque você precisa corrigi-la. Todo o erro que nós cometemos, matemática se desenvolve no erro. Todo o erro que nós cometemos tem que virar um aprendizado, senão não adiantou você errar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Fui!